Mas hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, ainda nessa série de mensagens, onde a vida em Cristo ela tem uma missão, ok? Nós não fomos chamados para apenas crer em Cristo Jesus e aguardar a sua volta e ir para o céu cantando e louvando. Não é só isso. Existe uma missão até que o Senhor Jesus volte, até porque nós não sabemos quando é a sua volta, e até nós chegarmos a esse estágio, justamente Jesus estabeleceu uma missão para a igreja, uma missão para aqueles que são nascidos de novo. E justamente a vida em Cristo, está inerente na vida em Cristo o papel do discipulado, ou de ser discípulos e fazer discípulos. E aqui isso está extremamente ligado a essa vida em Cristo Jesus, que muitas vezes ela é desconectada, né? Talvez aí por causa de um evangelismo de massa, de um evangelho que prega Jesus Cristo e você se converte e resolve, beleza, tá tudo bem. Não, o evangelho ele é muito maior que isso, porque agora ele nos coloca também com uma vida transformada, redimida em Cristo Jesus, uma vida dentro de uma missão estabelecida pelo próprio Cristo. E aqui há uma dificuldade, porque há uma realidade que a gente vive como igreja, onde nós nos acomodamos com o evangelismo de massa, com apenas falar de Jesus em eventos e atividades, e nos esquecemos do papel de discipulado, que parece que é a figura que Jesus estabeleceu no Novo Testamento, onde a missão principal é de fazer discípulos. Né? A vida em Cristo ela é caracterizada justamente por esse discipulado e fazer discípulos. Mas é interessante que essa missão nos tira da zona do conforto, porque a gente às vezes se acostuma com aquele evangelismo de massa, onde às vezes tem apenas uma pessoa que fala, e as pessoas vêm à frente, tomam uma decisão ao lado de Cristo Jesus e pronto, acabou. E a gente acha que não precisa se envolver com essa pessoa, a gente ou terceiriza isso, acha que isso é papel de uma outra pessoa, de um líder da igreja, de um pastor, mas nós nos esquecemos que a figura de evangelização, esse papel de evangelismo que o Senhor Jesus deixou nas Escrituras é justamente o papel do discipulado. Por isso, irmãos, hoje eu quero trabalhar com os irmãos essa questão, onde a vida em Cristo, né, a vida em Cristo e sua missão. Mas muitas vezes nesse papel do discipulado, e eu quero trazer aqui para os irmãos essa figura bastante estranha aí, né, que os irmãos que têm criança já devem ter assistido o filme da Moana, tá bom? Um filme lá da Disney, tá? Eu não vou contar aqui nada do filme, mas esse personagem aparece ali no meio da história. Esse personagem chamado Taumatoa, né? Ele é um caranguejo gigante e que ele se acha o maioral, o brilhoso, aquele que brilha, o grande, né? E eu quero usar essa figura desse personagem para que a gente possa entender que muitas vezes no discipulado a gente pode nutrir a figura do Taumatoa, as características do Taumatoa, que é justamente ser o tal, né, o manipulador, ou tomar o que não é seu, que é justamente o que o personagem faz. Se você depois tiver a oportunidade, aí no YouTube tem lá uma canção que ele canta ali no filme, né, a canção do Taumatoa. Você procura lá a canção do Taumatoa, ele vai cantar lá, até divertido as cenas ali. Mas ele, naquela música, né, ele fala assim, né? O Taumatoa já viveu outro papel, de um caranguejo sem graça, mas agora resolvi ser mais cruel. Porque eu sou bárbaro, baby. Esqueça e brilhe como as joias que sem dó pirateei. Peixes, tire a casca e mostre seu brilho, ele diz na música. Brilhe mais do que o colar que eu arranquei. Peixes vão atrás de quem tem brilho. Vou de grão em grão, no final sou eu que brilho. E ele diz assim, ainda no final, né? E a refrão da música ele vai dizer assim, né? Brilhe, tá na hora de brilhe, 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 e você vai ver, contanto que eu sempre brilhe. Ou seja, o Taumatoa, ele se acha o tal.
Ele inclusive mudou o seu antigo personagem, aqui não se sabe o que ele era antes, para agora ser o grande, o maioral, o mais cruel, porque ele não estava contente com aquilo que ele era antigamente, né? Ele não só isso, mas ele usurpa as joias de outras pessoas, as riquezas de outras pessoas para justamente brilhar. Ele toma o que não é seu para manter o brilho. Ele inclusive na música ele vai falar que o seu casco virou o seu altar. É interessante, eu quis usar essa figura aqui porque muitas vezes no discipulado a gente quase que tem essas características do toma à toa e que não condiz com as escrituras, porque no discipulado nós não somos o tal, mas aponta Jesus que é o maioral. Essa é a questão. No discipulado nós não manipulamos as pessoas para crer em Cristo Jesus, mas nos tornamos acessíveis para que vejam o Redentor. Nós não somos manipulador, mas nós nos tornamos acessíveis para que vejam o nosso Redentor. No discipulado, o discipulado que nós nos colocamos não toma o que não é seu, a glória, as joias, o brilho, mas aponta para Jesus que brilha na vida dos seus. E é isso que nós precisamos destacar, irmãos, porque muitas vezes nós temos essa síndrome do toma à toa quando nós evangelizamos. Nós pensamos que o discípulo é nosso, ou muitas vezes as pessoas acham que o discípulo agora é dele, mas o discípulo é de Cristo Jesus. E nós vamos hoje observar no Evangelho de João, nos versículos de 35 a 37, justamente essa característica, onde não essa característica do toma à toa, mas essa lição onde justamente nós precisamos ter como discípulos de Cristo Jesus e ao discipularmos uma outra pessoa. Ter um cuidado nesta situação quando nós estamos assim discipulando pessoas. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o discipulador nunca é o tal, mas aponta para Jesus, o maioral. O texto que eu quero destacar para os irmãos aí, naquele terceiro bloco do capítulo 1 de João, justamente é dos versículos de 35 a 37, que é esse primeiro bloco de versículos, fala aí de uma situação no dia seguinte, aquela que nós vimos semana passada, onde João Batista aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dando ao Messias uma identidade que não era tão comum para o Messias que se esperava, como um cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que seria sacrificado em prol daqueles que creram. João aqui parece que no outro dia ele também vê Cristo Jesus e repete essa mesma expressão, claro que sem aquela segunda parte que tira o pecado do mundo. Diz assim o texto: no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, João Batista. Quando viu Jesus passando, disse: vejam o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Os 2 discípulos de João Batista ouvem o testemunho do seu mestre apontando para outro mestre. É interessante que aqui o próprio texto, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, seguindo a leitura desse capítulo, vai descrever que um desses discípulos de João Batista era justamente André, irmão de Simão Pedro. O segundo discípulo, que está aí junto com João Batista, não se tem a identidade dele. Mas alguns comentaristas até acham que ele era o próprio João, o autor do Evangelho. Mas isso é apenas uma conjectura, ok? Mas é bastante interessante aqui porque eles estavam seguindo João Batista, eles estavam ouvindo a mensagem de João Batista, muito provavelmente já teriam sido batizados com o batismo de João Batista, mas agora a mensagem de João Batista que apontava para o Cordeiro de Deus entra na mente desses 2 discípulos que os fazem abandonar o seu mestre, João Batista. Olha só que interessante. João Batista como precursor daquele que vem, né? Justamente agora é razoável pensar que esses 2 discípulos de João Batista compreenderam a mensagem de João Batista e identificam
e deixam João Batista para seguir o outro mestre, que agora é Cristo Jesus. Ou seja, esse ministério agora apontava para alguém além dele. Essa sempre foi a missão de João Batista e ele sempre deixou muito claro isso. É claro que nem todos seguiram, né, Jesus Cristo, alguns dos seus seguidores. Por exemplo, nós vemos Atos capítulo 19, versículos de 1 a 4. Já depois que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado e assunto aos céus, já agora no ministério de Paulo, né, alguns dos discípulos ainda de João Batista, aqueles que andaram com João Batista, foram batizados no batismo de João Batista, ainda são evangelizados por Paulo aqui no capítulo 19 e que ainda estavam com aquela mensagem de João Batista na mente, e agora Paulo apresenta Cristo Jesus para eles, e eles são batizados por meio do Espírito Santo e porque creram em Cristo Jesus. Mas é interessante porque nesse contexto aqui desses versículos de 35 a 37, dois desses discípulos, eles justamente entendem a mensagem que João Batista estava anunciando, apontando para aquele que viria. O que é legal aqui é que o sucesso da pregação se dá quando os ouvintes entendem aquilo que foi pregado e colocam em prática. Por incrível que pareça, esse ministério de João Batista, justamente ele era um ministério que não trazia para ele mesmo glória, mas aprontava para um outro. Ele simplesmente estava introduzindo algo muito maior. Pelo menos esses dois seguidores aqui entenderam essa mensagem e aplicaram isso. Por isso, meus queridos, o sucesso de um pregador do evangelho, ou de um discípulo, ou num discipulado, se dá quando seus ouvintes abandonam você para seguir Jesus. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente tem aquele contexto no discipulado, aquela amizade, aquela afinidade, aquela comunhão, a gente está ali junto com as pessoas, aquele sentimento, desenvolve a amizade e a gente começa a falar de Jesus, apontar para Jesus, apontar para o Cordeiro de Deus, e quando vê, essa pessoa nasce de novo em Cristo Jesus e ela justamente passa agora a seguir Cristo Jesus, e não apenas você, não tem mais essa ligação sentimental com você. Ela passa a seguir Jesus Cristo. E isso é o sucesso. Por isso o discipulador, ele não é o tal, mas aponta para Jesus, que é o maioral. Por isso, mais que um pregador, por mais que um pregador tenha destaque em inúmeros seguidores, um sucesso ministerial, visibilidade, pessoas que o seguem, o sucesso não está nisso. O sucesso está nessas pessoas seguir aquele que é o maioral. Olha só que fantástico isso. Por mais que esse pregador tenha destaque, inúmeros seguidores, o sucesso ministerial repousa não sobre a quantidade das pessoas que o seguem, nem pelo quanto ele é famoso, mas o quanto essas pessoas agora deixam de segui-lo para seguir Jesus Cristo. Isso é fantástico. Isso é bacana, porque agora Jesus é o maioral nessa história. Não é João Batista. E aqui no próprio capítulo 1 nós estamos vendo agora uma transição do livro, onde agora João Batista começa a sair de cena. É claro que ele vai aparecer mais novamente no capítulo 3, mas ele começa a sair de cena. A sua mensagem começa agora a deixar de ser seguida para justamente apontar para Cristo Jesus. E as pessoas começam a entender isso. Pelo menos esses dois discípulos entenderam isso. É engraçado, meus queridos irmãos, que muitas vezes nós temos aí grandes evangelistas, pessoas que falam de Jesus, as pessoas que estão e que muitas vezes trazem promessas vazias, que brilham muito mais que Jesus, que estão preocupados muito mais com quantos seguidores na internet, com quantos membros estão na sua igreja, quantas pessoas eles batizaram, como que se fosse cada pessoa algo a ser contável. Não é isso que Jesus coloca como discipulado. Queridos, tentar ser o tal no discipulado
ou no ministério é insuportável, é um fardo difícil demais para carregar. A alegria do discipulado é ver as pessoas que se aproximam de você e que você pode discipular, e ela, como que se fosse um filho, começa agora a crescer e ir embora. Andar com as suas próprias pernas ao lado de Cristo Jesus. Que fantástico é isso! Isso é muito bacana, isso deve ser o nosso desejo com os nossos próprios filhos. Você, pai, você não se esqueça que você é o discipulador do seu filho. Você não é o tal na vida do seu filho, mas o maioral é Cristo Jesus. Que alegria ver os nossos filhos tomando as suas decisões espirituais, a sua maturidade espiritual, sem precisar depender do pai ficar mandando. Não é verdade? De pessoas que você de alguma forma influenciou e agora estão na igreja, essas pessoas agora começam a ter as suas experiências, o seu aprendizado por meio de Cristo Jesus. Isso é fantástico, isso é muito bacana. Isso também não deveria nos causar ciúmes, que é o que muitas vezes as pessoas, um discipulador tem. Ele me abandonou. João Batista não ficou enciumado, porque João Batista, entendeu? Ele apontou, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele é o caminho. Vocês estão aqui comigo por um pouco tempo, mas virá aquele que é maior do que eu. Um ministério transitório. Não precisamos ter a síndrome do tal matoa, achar que é o tal. O segundo ponto, ou a segunda característica do discipulador, é que ele não é manipulador, mas acessível para que vejam Jesus, seu Redentor. Ele diz assim no texto: voltando-se e vendo Jesus, os dois discípulos que seguiam João Batista, o seguiam, perguntou-lhes, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, que os discípulos seguiam Jesus, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. É interessante como Jesus Cristo, como aquele que, como Jesus Cristo, ele tem esse poder de nos chamar para si. Esse chamado irresistível de Cristo Jesus, que arrebenta qualquer dureza de coração, qualquer desconfiança. É interessante porque a gente e você já deve ter tido esse testemunho das pessoas mais duras, né? Pessoas difíceis, pessoas bem céticas quanto à questão religiosa, com relação ao próprio Deus, e que são quebrantadas, que o seu coração é esmiuçado, arrebentado quando eles quando encontram com Cristo Jesus. Jesus consegue arrancar o choro dos mais duros de coração, não é? Não é verdade? Porque Jesus tem esse poder, esse chamado eficaz em Cristo Jesus. E esses dois discípulos, que até então era de João Batista, agora, diante da mensagem de João Batista, começam a seguir Jesus e pergunta e Jesus está ali vendo e pergunta: o que vocês querem? É interessante porque a pergunta deles, eles respondem com uma outra pergunta para Jesus. Eles perguntam: aonde o Senhor está hospedado? É claro que eles utilizam aqui uma expressão muito importante aqui, que é justamente Rabi, que significa mestre. Uma expressão honrosa, uma expressão agora que é dirigida a pessoas de grande honra, de um grande professor, e isso era bastante comum dentro desse contexto, principalmente influenciado aí pelo helenismo, né? Grego, principalmente por causa dos filósofos gregos, dos rabinos que tinham perto de si os seus alunos como um mestre, como uma referência, e eles já se utilizam dessa expressão para se dirigir a Cristo Jesus. Mas eles perguntam, eles não perguntam tem uma pergunta teológica se ele é o Messias ou não, eles perguntam: onde o Senhor está hospedado? E Jesus responde prontamente: venham e vejam.
venham e vocês verão. E o texto descreve que eles passaram quase todo o restante do dia ali com Cristo Jesus. Justamente demonstrando, irmãos, que não há essa... o discipulador, ele não tem uma característica de... Ele não pode exercer uma característica, atrair pessoas por um personagem, manipular pessoas. O discipulado não manipula pessoas. Mas o discipulador, ele é acessível para que pessoas vejam Jesus, o Redentor. Queremos, né? E esse texto justamente descreve que esses dois que agora estão curiosos para saber quem é esse rabi, esse mestre, querem justamente fazem uma pergunta de foro íntimo, de foro particular. Onde o Senhor está hospedado? Porque agora nós queremos ter um tempo com o Senhor, conhecer o Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É uma pergunta, é um desejo aqui de foro íntimo e particular. E o Senhor Jesus, com todo carinho, né? Com todo amor, ele fala: venham e vejam. Vejam onde eu estou hospedado. E fica ali com eles. Olha, isso revela, irmãos, o quanto nós perdemos muitas vezes dentro desse contexto de um evangelismo e terceirizamos isso e deixamos os outros evangelizar por nós e nos perdemos diante do discipulado que nos proporciona agora essa intimidade, a relação um com o outro. Muitas vezes nós nos acostumamos com os projetos, a contabilização dos que levantaram a mão, dos que creram, mas o que nós nos esquecemos e que parece que eles estavam aqui interessados é desenvolver uma intimidade, estar junto de Jesus Cristo, para conhecer Jesus Cristo. E o exemplo de Jesus é ele escancar a sua vida. Venham e vejam. Venham e vejam onde eu estou hospedado. É ser acessível. Deixar agora, mesmo sendo reconhecido como o mestre, o venerável, o grande mestre, que é essa palavra que eles utilizam, esse mestre, ele está acessível aos seus ouvintes. Na massa, muitas vezes, eu manipulo e crio um personagem, tal como o Taumatoa. Interessante que o músico lá do Taumatoa diz que ele já viveu um outro papel, né? Que agora ele deixou de ser, que agora ele quer ser cruel, ele quer manipular isso, mas não é isso que se caracteriza no discipulado. E o evangelismo de massa parece que nós somos, uau, e aquela pessoa, nossa, que somos os maiorais, mas parece que o discipulado que funciona é aquele que as pessoas percebem a nossa fragilidade. Parece que esse discipulado que funciona é aquele que as pessoas percebem o quanto nós somos também pecadores e que nós desfrutamos da graça de Deus. Parece que esse discipulado particular de foro íntimo não tem como eu me esconder em meio à multidão por trás de um programa, mas eu tenho que abrir a minha casa, abrir o meu coração e as pessoas verão. E aqui tem um grande desafio para nós, por isso que precisa dar bom testemunho, não é? Mas as pessoas verão que somos pecadores, que também carecemos da graça de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 5 a 9, e eu acho fantástico esse texto, porque é um texto, porque Paulo foi um personagem, né, um apóstolo diferenciado até mesmo de alguns dos outros apóstolos. Coisas foram reveladas para ele, e o ministério foi dado para ele, um ministério grandioso, que poderia trazer ao seu coração um orgulho de ser o tal, e até manipular como um personagem, mas não é isso que ele faz. E aí nele foi dado um espinho na carne, para justamente manter a sua humildade. Ele diz assim: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato.
não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais e me alegrarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que belo exemplo que nós vemos isso na prática, quando agora Paulo não precisa ser um manipulador para atrair pessoas, mas aponta para o Redentor através das suas próprias fraquezas, através das suas próprias limitações e dificuldades. Por isso, irmãos, o desafio aqui, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, olha só que interessante, nós não estamos podendo nem mais nos reunir como igreja. A igreja agora não pode mais depender do seu culto público, da multidão que reúne para uma mensagem e um apelo evangelístico para que pessoas creiam em Cristo Jesus. E agora? Ninguém mais vai se converter? E agora? Ninguém mais vai crer em Cristo Jesus? Não! Sabe por quê? Porque não precisa disso, porque o evangelho é pregado por meio do discipulado, dessa vida na vida, de pessoas que você conhece no seu dia a dia, de pessoas no seu trabalho, do seu vizinho, dos seus familiares. Olha só que bacana isso. Você imagina só, agora a gente não pode mais fazer apelo, né? A gente também não faz muito apelo aqui na igreja, mas a gente não pode mais ter um evento evangelístico e chamar pessoas. E agora, parou o evangelismo? Parou? Pessoas não vão se converter mais? Pessoas não vão mais crer em Cristo Jesus? Claro que não. Agora é que é um momento fantástico de discipularmos, nos aproximarmos das pessoas. Claro que guardada as devidas proporções, né? Porque é o discipulado que funciona. Porque o discipulador não é manipulador, mas ele aponta para o seu Redentor. Mas o terceiro ponto que nós destacamos aqui, eu quero destacar nos versículos de 40 a 42, é que justamente o discipulador não toma o que não é seu, mas aponta para Jesus, que brilha na vida dos seus. Diz assim: André, agora é identificado um daqueles discípulos de João Batista que deixaram de seguir João Batista para seguir Jesus. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Lembrando lá do nosso personagem do início dessa mensagem do Taumaturgo, justamente ele roubava as joias de outras pessoas para manter o seu brilho, não é? A sua grandeza, e assim atrair outros peixes. Os peixes viam o brilho no seu casco e vinham diretamente para ele, para chamar a atenção, né? O discipulador não é esse que brilha. Ele não rouba a glória dos outros. Ele não rouba a glória de Cristo Jesus. Ele não é um ladrão de brilho, ele não é um ladrão de glória. Mas ele não toma aquilo que não é seu, mas aponta para Jesus, que brilha na vida dos seus. Ela é interessante porque André, um dos discípulos de João Batista, seguiu Jesus. E parece que logo após essa conversa que ele teve com Jesus, a primeira pessoa que ele encontra é o seu irmão, Simão. E ele já faz essa declaração uma declaração profunda e teológica. Achamos o Messias, isso é, Cristo. Isso é fantástico, porque não é essa... Como nós já vimos nos outros versículos, principalmente no início do capítulo 1, dos vários Cristos que estavam ali, entre aspas, né, Messias que surgiam em Jerusalém,
parece que André tem essa plena convicção de que Jesus, ele era realmente o Cristo esperado. E ele sai com uma convicção tremenda. Ele não aponta mais para João Batista, ele não aponta para nenhum outro Cristo, mas ele, com aquela conversa que ele teve com o Senhor Jesus, ele diz para o seu irmão: achamos o Cristo, o ungido. Ele é reconhecido e André reconhece isso e fala para o seu irmão. E aqui já temos essa primeira situação onde o Senhor Jesus se encontra com Pedro. E justamente Jesus muda o nome de Pedro, justamente para destacar agora aquilo que Pedro se tornaria. E quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos, apesar dos altos e baixos de Pedro aqui, o que Pedro se tornou. Aquele que seria edificado a igreja do Senhor pelo ensino de Pedro, não é verdade? A fama de Pedro, aquilo que Pedro fez, a coragem de Pedro em anunciar Cristo Jesus, em estabelecer a igreja de Jesus. E Jesus já começa no seu primeiro encontro dizendo: olha, eu vou mudar o seu nome, porque eu vou mudar a sua vida como um todo. E é legal porque a gente vai ver na história dos evangelhos o crescimento de Pedro. Nós vamos ver no livro de Atos justamente Pedro sendo essa pessoa sendo grandemente utilizada por Cristo Jesus. Mas algo interessante nesse texto que nós acabamos de ler é de André. André pouco é mencionado ou lembrado nos demais capítulos dos evangelhos, ou até mesmo no livro de Atos. Pouco é citado, vez ou outra ali ele aparece, mas pouco é citado, não é? Mas é justamente André que é utilizado por Cristo Jesus para agora anunciar aquele que seria um grande homem utilizado por Cristo Jesus para a edificação da sua igreja. Apesar de André não ser agora mais lembrado, não ser mais quase pouco lembrado nos evangelhos, na história que se segue no livro de Atos, André aqui é a peça-chave para anunciar o Cristo para Pedro. É legal essa história do discipulado, porque olha só que interessante, meus queridos irmãos. Nós vamos observar isso na vida de um outro personagem, de Ananias. Eu sei que está pequenininho aí, mas eu só quis colocar a referência, Atos 9, de 10 a 19, porque Ananias ele aparece, se eu não me engano, acho que só nesse texto de Atos capítulo 9, se eu não estiver enganado. Mas ele é a pessoa que Jesus levanta para falar de Cristo Jesus para Saulo, que depois viria a ser Paulo. Nenhum discípulo, nenhum dos seguidores que estavam com Jesus é levantado para falar a Saulo depois que Jesus teve encontro com ele, que Jesus o cegou. Jesus levanta esse homem para anunciar o evangelho para ele, e ali ele começa a recuperar as suas forças, e tanto que Ananias ele fica preocupado em anunciar. Mas espera aí, Senhor Jesus, ele vai dizer, né? Olha, eu tenho escutado aí, né, que esse homem tem entrado nas igrejas e massacrado as igrejas. Ele tem levado preso. Agora o Senhor me levanta para falar do Senhor para ele? E Jesus diz, é para ele mesmo. Vai lá e fala, não é? Tanto que Jesus, lá no finalzinho do texto, diz, então Ananias foi e entrou na casa. Jesus dizendo, o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quando deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus apareceu no caminho por onde você vinha e enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado.
Mas interessante também que depois ninguém mais ou escuta falar de Ananias. Um outro personagem bastante interessante e muito amado, que é Barnabé. Barnabé é um personagem importante na vida de Paulo, porque agora Paulo se converte, quer pregar de Jesus, mas há a desconfiança das pessoas e da igreja. E Barnabé se coloca agora na vida de Paulo para agora ajudá-lo nesse discipulado, estar junto dele. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, quando o encontrou, levou para Antioquia, e assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos em Antioquia, e os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé, lembra da música? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre? É esse aí. Mas olha só também que Paulo conseguiu. É interessante que a característica de Barnabé era o consolador, né? Aquele que ele tinha essa característica mais de alguém mais amável, e foi muito especial na vida de Paulo. E eu fico impressionado porque o próprio Paulo conseguiu brigar com Barnabé. Quem consegue brigar com Barnabé? Paulo conseguiu brigar com Barnabé. Quem consegue brigar com essa pessoa amável? Paulo conseguiu, por justamente discordarem de um outro personagem, que é de Marcos. Isso é narrado em Atos 15, de 37 a 40. Porque Marcos, talvez não se sabe ao certo, mas numa dessas viagens com Paulo, ele amarelou. Ele quis voltar. E Paulo ficou muito bravo com isso. E Barnabé queria levar agora nessa próxima viagem. E Paulo não quer, e os dois brigam e se separam. Mas é interessante que Barnabé se coloca na vida de Marcos. E Marcos depois vai escrever o Evangelho de Marcos. Não é verdade? O Marcos é aquele, provavelmente, do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 51 a 52. Um jovem que, quando Jesus é preso, provavelmente seja ele aqui, que quando Jesus é preso, estava enrolado, né, num lençol de linho, nu, e fugiu, deixando para trás, fugiu nu. Ou seja, Marcos ele já era um fujão desde a época de Jesus. Mas olha só que interessante, no finalzinho da carreira, da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Queridos irmãos, que bacana é isso, porque olha só, a gente consegue observar que o discipulador, ele não toma o que não é seu, ele não quer o brilho para si, mas ele aponta para Jesus, que brilha na vida dos seus, de muitos daqueles que serão até mais famosos, úteis nas mãos do Senhor que eu mesmo. Que fantástico é isso! O discipulador agora, ele não tem um ciúmes, ele não rouba a glória que está destinada para outros, não é verdade? André, ele foi e anunciou para Jesus para o seu irmão Pedro. Imediatamente Pedro se tornou o que se tornou, mas André pouco se fala dele depois. Barnabé, pouco vamos ouvir falar dele, mas olha o que Marcos se tornou, olha o que Paulo se tornou. Ananias, olha, pouco vemos o que falar de Ananias, mas olha o que Paulo se tornou. Jesus é que vai brilhar na vida de muitos dos discípulos. Não somos nós. Às vezes as pessoas nem vão mais lembrar da gente, e aqueles que nós discipulamos se tornarão pastores, famosos e assim por diante, mas o que importa é isso? O que importa? O que importa é que Jesus brilha na vida dos seus. E nós muitas vezes não temos essa percepção do quanto as pessoas e do quanto Deus vai utilizar aqueles que se aproximam da gente. Não é verdade? Um Marcos da vida, um Marcos aqui que parece que a covardia fazia parte aqui, Deus teve que trabalhar isso no seu coração, não é? Agora ele é uma pessoa útil ao ministério de Paulo. André, que pouco é lembrado, mas que foi útil para anunciar o Cristo Messias para o seu irmão Pedro, o grande fundador aqui da igreja, aquele que estabeleceria a igreja do Senhor Jesus. Queridos irmãos,
Por isso nós precisamos lembrar que o discipulador nunca é o tal, mas aponta para Jesus, o maioral. O discipulador não é manipulador, mas acessível para que vejam Jesus, seu Redentor. O discipulador não toma o que não é seu, mas aponta para Jesus que brilha na vida dos seus. Queridos, agora nós não estamos desfrutando mais de grandes eventos evangelísticos. Nós não estamos podendo mais nos reunir, fazer grandes apelos com as músicas e assim por diante. Nada contra, tá bom? Não sou, tudo bem, cada um faz do jeito que... Nada contra isso, mas... E agora as pessoas não vão se converter porque até então a igreja se escorou demais nisso, nas suas metodologias, nos seus sistemas, e parece que deixou de lado aquilo que Jesus propôs, que é o discipulado. A vida na vida. É o testemunho de estar perto, de falar tete a tete. Estamos experimentando agora como igreja sermos o desafio de sermos uma igreja mais simples, uma igreja mais modesta, uma igreja com menos estrutura, uma igreja com menos aparatos que brilham mais que Cristo Jesus. Olha a que ponto nós estamos. Mas Jesus continua sendo anunciado. Pessoas continuam se convertendo sem esse brilho que a igreja coloca muitas vezes. As pessoas estão se convertendo apenas com o brilho de Jesus, com o chamado eficaz e irresistível de Cristo Jesus. Que bacana esse negócio. A igreja simples, uma igreja modesta, uma igreja que não precisa de grandes estruturas, uma igreja que não precisa agora de organizações dispendiosas em nome do evangelismo. As pessoas tanto queriam que voltaram ao início de tudo, parece que estamos voltando, não é? Vamos falar de Jesus, vamos discipular. Vida na vida. Você, meu querido, que está aí assistindo, você não vai poder depender mais agora do seu pastor aqui na igreja para evangelizar por você. Eu sei que talvez você nunca dependeu, tá bom? Alguns. Mas há outros, tá? Se escondiam e se escoravam nisso, no evangelismo que a igreja produz. O desafio agora é você se tornar um discipulador, discipulando, evangelizando esses que estão próximos de você. Não dá para chamar para vir para a igreja. Você pode até compartilhar o link da nossa transmissão, mas é você é a pessoa que Deus quer utilizar neste momento. A vida em Cristo tem sua missão, mostrar Cristo em nós, para aqueles que não têm nada. A vida em Cristo, justamente, o futuro dessa igreja não depende de novos adeptos a qualquer custo, a custo de qualquer estratégia, mas única e exclusivamente de Cristo Jesus. A mensagem que temos é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Que esse seja o desafio da sua vida. Que isso seja realmente o seu desafio que estamos começando nesta semana, né? Falar de Jesus, anunciar as boas novas. Quantas pessoas você já falou de Jesus nesse ano? As pessoas estão sedentas. Estamos vivendo uma grande oportunidade de evangelismo, de discipulado. Aproveitem isso, irmãos, em nome de Jesus. Entre em contato com as pessoas. Busque, fale do amor de Cristo para elas. As pessoas estão desesperadas, as pessoas não tem mais em quem confiar, sabe? Mas nós temos a mensagem de salvação. Nós temos a mensagem de Cristo Jesus que pode redimir essa pessoa. Por isso, quero convidar você, nesta semana que estamos começando, de você, assim, justamente ser esse discipulador. Que não é o tal, que não é manipulador, que não toma o que não é seu, mas ali aponta para Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que assim o Senhor nos guarde, em nome de Cristo Jesus.